Ben 10 Força Alienígena é a continuação do Ben 10 clássico e é considerada por muitos como a melhor série de Ben 10. Eu também acho, mas será que o final foi bom? Vamos relembrar hoje de quando o Vilgax retornou mais uma vez, aliado ao Albedo, que agora tinha acesso às formas supremas. Fala aí, eu sou o Vaniverso e o episódio final de Força Alienígena se chama A Batalha Final e é dividido em duas partes. Mas você sabia que os planos originais eram para ser 5 partes? De acordo com o documento que foi divulgado recentemente no site do Danny McDuffie, que era o showrunner da série, os 5 últimos episódios seriam Vilgax pega o Omnitrix, parte 1 e 2, e depois a gente teria Ben 10 versus Ben 10, que é dividido em 3 partes. Então os planos do Vilgax e do Albedo seriam separados naquela versão, e provavelmente por causa de questão de orçamento e talvez até de tempo, foi reduzido para um episódio em 2 partes, onde eles acabaram misturando as duas histórias para fazer como se fosse uma só. Mas seria bem interessante de ver 3 partes do Ben tendo que lidar com o Albedo agora possuindo os aliens supremos. E pelo jeito que foi feito o episódio final de verdade, dá pra ver que não seria nada fácil. Mas como que o Albedo conseguiu os aliens supremos? Isso acontece logo no começo do episódio, já que o Albedo é um ex-assistente do Azimuth que acabou ficando preso na aparência do Ben após fazer uma cópia do Omnitrix para tentar pegar o Omnitrix original de volta. E agora ele foi até Galvan Prime para roubar o núcleo do Super Omnitrix, que era algo que o Azimuth estava desenvolvendo. Então ele pega esse núcleo e termina esse novo relógio que agora tem esse novo nome de Super Omnitrix e inclui a função evolutiva. Mas isso ele só vai revelar mais pra frente, então vamos guardar pra lá como isso funciona. Mas o que importa aqui de verdade é que o Albedo tá trabalhando com o Vilgax, que quer mais uma vez o Omnitrix. E olha que nessa temporada ele já tentou pegar algumas vezes e fracassou, e teve uma vez que ele até conseguiu pegar e acabou sendo derrotado de maneira humilhante e perdeu o relógio. A parada é que o Vilgax mentiu pro Albedo, falando que ele não queria mais o Omnitrix. E como o Albedo precisa do relógio para poder voltar para sua forma original, ele aceita essa aliança sem nem imaginar o que estava por vir. Enquanto isso, no espaço, o Ben foi sequestrado por um antigo vilão e caçador de recompensas, o Caranguejo, que aparece lá no clássico Ben no comecinho. O Kevin e a Gwen estão indo a bordo do chip atrás dele e invadem a nave. Eles lutam com o Caranguejo e o Kevin segura ele pra Gwen poder ir até o Ben e libertar ele. E ele também é um pouco preocupado, ele até elogia eles terem prendido o Omnitrix pra ele não conseguir usar, porque o Ben nessa temporada ele fica ultra confiante, arrogante, se achando imbatível, então ele nem fica preocupado com o que tá acontecendo. E aí ele mesmo fazendo um plano aparentemente idiota, que é se aproximar do Caranguejo na forma humana, ele na verdade estava chegando perto pra poder roubar as chaves, e é isso que ele faz, conseguindo libertar o Omnitrix, e agora ele se transforma no Friagem para poder lutar. Só que durante essa luta, o piloto automático da nave acaba sendo destruído, e isso faz com que eles se dirijam em direção a um campo de asteroides, e eles têm que sair dali rápido antes que eles batam no asteroide grandão. O Ben congela o Caranguejo e depois sai da nave virando o Arraia-Jato para tentar destruir os asteroides, enquanto ele fala para Gwen e pro Kevin irem de volta pro chip e darem o fora. Só que quando chega o asteroide grande, ele não consegue ter força suficiente, e ele bate na nave do Caranguejo e explode de tudo. O Ben então retorna pro chip e eles estão indo embora, e o Ben aqui ele tem um pouco de consciência, ficando meio bolado pela ideia dele não tá dando certo, e ele acreditar que eles não conseguiram salvar o Caranguejo, que ele explodiu junto com a nave, só que a Gwen e o Kevin trouxeram ele, então ele tá preso agora e tá salvo. A Gwen tenta ver se o Ben aprendeu a lição de moral ali daquela situação, mas ele só quer saber de ir pra casa assistir a maratona dos lutadores de sumô. Aí de volta na Terra, a Gwen vai estudar com a Julie e o Kevin vai passar o tempo na casa do Ben. Eles estão assistindo o desenho dos lutadores sumô. O Kevin fala mal do desenho e diz que não viu muita televisão, e o Ben explica que na verdade aquele é o Lutadores Sumô Geração de Heróis, que é a continuação do desenho original, onde se passaram 5 anos e o herói agora se juntou ao vilão. Bom, onde será que eu já vi isso, não é mesmo? Inclusive, o nome Geração de Heróis vem diretamente do nome de pré-produção de Força Alienígena, que originalmente iria se chamar Ben 10 Hero Generation, em português, Geração de Heróis. Após ouvir isso, o Kevin decide ir embora, mas no caminho ele acaba sendo atacado pelo Albedo, que vira o diamante e destrói o carro dele. O Kevin então parte pra porrada, até transforma o carro de um cidadão em uma bola, tadinho do cara, e até consegue tomar a dianteira na luta, só que quando parecer as coisas estão se encaminhando, ele acaba sendo nocauteado por um ataque bem forte do diamante. Ele volta pro esconderijo onde tá o Vilgax, e eles repassam o plano, com o Vilgax explicando que eles precisam sequestrar os amigos do Ben, porque o Ben sempre ganhou com a ajuda dos amigos e sozinho ele não vai conseguir.
O mesmo acontece com a Gwen, que fica brava pelo Kevin não ter aparecido pra buscar ela como ele tinha prometido antes, e ela decide ir embora a pé, até que ela se depara com o carro do Kevin todo destruído no meio da rua. Ela passa pela polícia, chega no carro e encontra uns cristais do diamante, ficando pensativa do que exatamente aconteceu ali, porque nesse ponto o Albedo não tinha acesso aos aliens porque ele tinha perdido seu Omnitrix. Eles ainda não sabiam que o Albedo estava de volta com um novo relógio, e ele mesmo logo chega pra explicar pra ela. Virando o fogo fato, a Gwen até consegue lidar com o fogo e com as vinhas, mas ele libera um gás que desmaia ela, então a Gwen também é levada. E se você não quer ser levado pelo Albedo também, não esquece de deixar o like aí no vídeo. E por fim o Albedo vai atrás do Vomax, só que o vovô é preparado, ele dá uma panelada na cara dele e some dali imediatamente, então o Albedo fica ali sem conseguir capturar o velho. O Vomax logo vai pra casa do Ben tentar explicar a situação, mas ele recebe uma gravação do Albedo bem na hora explicando que ele sequestrou o Kevin e a Gwen e manda as coordenadas do local onde ele tá. O Ben, ele até sabe que é uma armadilha e o Vomax até indica ele não ir, mas ele vai mesmo assim, não tá nem aí. Ele chega até o local de encontro e chama o Albedo pra briga, e quando a luta tá prestes a começar, o Albedo revela o seu novo truque. Ele se transforma em Enormossauro Supremo, revelando então pela primeira vez a sua nova funcionalidade. O Ben não se intimida e luta mesmo assim, só que a diferença de poder é brutal. O Enormossauro Supremo leva a luta como se não fosse nada, e antes que ele pudesse finalizar o Ben, o Vilgax aparece dizendo que eles ainda precisam dele vivo porque eles precisam do Omnitrix. Vilgax oferece a vida de Gwen e Kevin em troca do relógio e o Ben não tem outra maneira senão aceitar. Ele faz os códigos, retira o Omnitrix e entrega na mão do Vilgax, que encerra o episódio com sua risada maligna. Na segunda parte, o Vilgax ele se vangloria pela sua vitória, mas o Max aparece e resgata todo mundo, dando o livro de feitiços pra Gwen pra ela fazer uma magia para tirar eles de lá. E agora, o Albedo quer o Omnitrix pra poder, voltar à sua forma original, que era o seu objetivo desde o início. Só que o Vilgax agora revela que esse não era o plano e que ele vai sim utilizar o relógio, já que por mais que ele não precise do poder em si do relógio, porque ele tá muito poderoso, já que ele absorveu heróis de vários mundos, ele ainda assim tem um exército que está sincronizado com o Omnitrix e pode transformar todos eles em aliens. E aí vem aquele exército de Enormossauros para enfrentar o Albedo, e o Enormossauro Supremo, por mais que ele seja muito poderoso e consiga derrubar vários Enormossauros, pela quantidade eles conseguem se sobrepor a ele e ele acaba sendo derrotado e capturado. O nosso grupo de heróis agora tá na Lata Velha, indo pra longe do Vilgax, porque o Vomax ele quer ter o maior tempo possível ali pra poder bolar um plano pra eles terem a dianteira, só que o Ben já meio que desistiu de tudo. Inclusive, eles estavam conseguindo assistir o que estava acontecendo com o Albedo, porque o Vomax deixou várias câmeras pelo local, então eles têm uma noção do poder do exército do Vilgax. E isso faz o Ben acreditar que eles não têm chance, sem o relógio ele não é capaz de vencer. Ele pede pro Vomax parar e ele sai correndo em direção à floresta, ficando triste na chuva. A Gwen tenta ajudar ele, levando lá o casaco e tudo mais, falando que não é sobre a arma, é sobre quem a usa, e ele é um herói mesmo sem o Omnitrix, mas isso ali no momento não convence o Ben, ele nem quer colocar a jaqueta, porque ele diz que a jaqueta pertence a um herói, e no momento ele não é mais um herói. A Gwen vai embora e deixa ele sozinho, e é nesse momento que o Ben decide chamar por ajuda. Ele pede ajuda ao Azimuth, que aparece imediatamente ali e fala pra ele que por mais que o relógio não fosse pra ele, e ele até quisesse tirar o relógio do Ben por não acreditar que ele poderia ser um bom herói, ele provou que sim, ele era uma boa pessoa e conseguiu utilizar o Omnitrix muito bem por todo esse tempo. Só que ele acabou decepcionando o Azimuth, quando no começo da temporada ele foi lá e tentou hackear o Omnitrix, fazendo com que o relógio ficasse defeituoso de várias formas, e isso fez ele quebrar a confiança do Azimuth. E nesse momento até vemos o Ben finalmente admitindo a culpa dele por ter feito isso e por essa ação ser o que transformou o Kevin num monstro de novo. E depois dessa conversa ele finalmente entende o que deve ser feito e elabora seu plano, já que, como o Azimuth disse, não é fácil ganhar sem o Omnitrix. Então lá na nave do Vilgax, tá o Albedo preso agora e o Vilgax tá falando um discurso pra ele, só que no meio disso ele é interrompido pelos nossos heróis que se teletransportam direto pra lá e eles já vão executar o plano. O Ben coloca o Omnitrix no modo de autodestruição e o Vilgax acredita que é um blefe e vai até o fim, sendo explodido pelo relógio. É claro que o Vilgax vai aguentar essa porrada, só que agora os robôs dele, os bioides, estão desligados, já que o Omnitrix não tá mais lá pra sincronizar com eles. O
Ben até vai até o relógio e vê ele todo destruído, e agora sem o Omnitrix, a sincronização com a mutação do Kevin também acaba fazendo com que ele volte ao normal. Inclusive, essa cena é a primeira vez que a Gwen e o Kevin dão um beijo em tela. Enfim, o Vilgax levanta e programa a nave para colidir com Bellwood, e enquanto a Gwen, o Kevin e o Volmax seguram o Vilgax, o Ben vai até o Albedo e tenta pegar o Super Omnitrix para ele. Ele coloca o Super Omnitrix em modo de autodestruição também, e o Albedo ele vai entregar, porque se ele for explodido, ele não sobrevive. Inclusive, como o Ben consegue ativar o Super Omnitrix por comando de voz, o Albedo, que tem a mesma voz, também conseguiria fazer o mesmo, então ele poderia ter desativado a autodestruição. Então, mais uma vez, o Albedo foi burro ali, mas tudo bem, a gente tem que aceitar porque o plot tem que continuar. O Ben então pega o relógio e ele até quase esquece de desativar a autodestruição. O Albedo até fica meio confuso ali porque ele ainda tá deixando ativado, mas faltando poucos segundos, ele desliga e então o Ben volta pra luta, agora transformado em Fogo Fato. Ele manda a Gwen e o Max tentarem trocar a rota da nave, enquanto ele e o Kevin continuam lutando. Eles conseguem dar umas porradas no Vilgax, mas o Kevin logo é nocauteado, e o Ben vira o Fogo Fato Supremo para mostrar ele utilizando também a nova funcionalidade e ganhando um boost no poder para poder enfrentar o Vilgax frente a frente. E ele toma a dianteira utilizando o seu enorme poder de fogo. Enquanto isso, a nave é mirada agora para o oceano e cai por lá. Tudo começa a encher de água e isso torna uma vantagem pro Vilgax, já que ele fala que vai mostrar sua forma verdadeira. Ele quebra o vidro, deixa a água toda entrar e se transforma numa forma de polvo alienígena gigante. O Ben tenta fugir, mas ele é capturado pelos tentáculos e ele não tem muito o que fazer embaixo d'água com o Fogo Fato, então ele se transforma no arraia-jato pra fugir dali. Enquanto isso, o Max, a Gwen e o Kevin já conseguiram escapar e estão lá flutuando no oceano, e o Volmax diz que eles ainda não estão seguros porque a nave ainda pode explodir. E é exatamente o que acontece, eles até ficam preocupados porque o Ben não tinha saído, só que logo o arraia-jato vem por baixo d'água e sai voando, chegando até eles em segurança. Todo mundo fica feliz pela vitória e se abraça, mas ficam se perguntando o que aconteceu com o Vilgax, já que eles não sabem se ele conseguiu escapar ou não, porém eles acreditam que ele ainda pode estar por aí, já que ele já aguentou coisas piores, e é verdade. E assim, Força Alienígena termina, dando espaço para a sua continuação, Supremacia Alienígena, com o Ben agora possuindo o Super Omnitrix e as formas supremas. E quem sabe eu não retorno pra contar o final dessa série também. Inclusive, eu acho que seria legal relembrar o final de outros desenhos também. Eu queria fazer o do Mutante Rex, e caso você ache uma boa ideia, deixe aí nos comentários também pra saber se vocês querem. E no mais é isso, muito obrigado e tchau!